A saga do lendário Davi é uma das mais emblemáticas da Bíblia Sagrada. O jovem Davi se tornou o segundo soberano de Israel, escolhido pelo próprio Deus para liderar sua nação. Os relatos sobre a vida de Davi estão espalhados por diferentes livros do Antigo Testamento, como 1 e 2 Samuel, 1 Reis e 1 Crônicas. Antes de prosseguir, eu conto com a sua inscrição aqui em nosso canal, para nos ajudar a chegar logo aos 1000 inscritos. No lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você marque a opção todas as notificações, para o YouTube entregar os novos vídeos do canal. Agora vamos lá. O significado exato do nome, Davi, ou David em hebraico, ainda é incerto. Contudo, muitos estudiosos acreditam que ele signifique amado, uma interpretação derivada do termo Dod. Outros sugerem que David poderia ser traduzido como comandante ou general, mas essa teoria é amplamente contestada. Nascido em Belém, uma cidadezinha pitoresca situada a meros 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, Davi era o filho mais jovem de Jessé, um homem respeitado e rico da tribo de Judá. Seu pedigree era misto, pois ele era neto de um judeu chamado Boaz e de uma moabita chamada Ruth. A verdadeira natureza do nome Davi pode ser um mistério, mas uma coisa é clara: ele personifica a força, a coragem e a determinação de um líder nato. Sua vida é uma fonte inesgotável de inspiração e fascínio, desde sua infância como um simples pastor de ovelhas até seu reinado como um dos maiores reis da história de Israel. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Essa profissão lhe ensinou muitas qualidades que ele pôs em prática ao longo de sua vida. Quando ele assumiu o trono de Israel, por exemplo, ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo. Exercendo sua profissão de apacentar ovelhas, Davi enfrentou situações desafiadoras, como um urso e um leão. 1 Samuel capítulo 17, do versículo 34 ao 37. O texto bíblico afirma que Davi era ruivo, do hebraico admoni, vermelho, e possuía boa aparência. 1 Samuel 16, versículo 12. A primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia é no texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel, e revelou que seu sucessor estava na casa de Jessé. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente Davi não estava presente. Porém, quando nenhum dos outros filhos de Jessé atendeu às especificações divinas, Davi foi chamado do campo onde cuidava do rebanho. Davi, o escolhido de Deus para liderar seu povo, não se tornou rei da noite para o dia. Antes de assumir o trono de Israel, ele foi criado como pastor de ovelhas, enfrentando perigosas situações como a luta contra um urso e um leão. Mas foi essa profissão que o ensinou valores como coragem, dedicação e cuidado com o próximo, qualidades que Davi demonstrou ao longo de sua vida. A primeira vez que Davi foi mencionado na Bíblia foi quando o profeta Samuel visitou a casa de Jessé em busca do sucessor de Saul. Quando os outros filhos de Jessé foram rejeitados, Davi, que estava cuidando das ovelhas no campo, foi chamado. Foi então que Deus confirmou a Samuel que Davi era o escolhido e o ungiu na presença de seus irmãos. Embora o propósito da unção não tenha sido revelado publicamente, a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. No entanto, ainda demoraria algum tempo até que ele fosse reconhecido pelo povo como rei. Esse reconhecimento veio depois que Davi enfrentou e matou o gigante filisteu Golias, trazendo grande admiração e respeito do povo de Israel. Davi enfrentou o gigante filisteu Golias, que havia desafiado o exército de Israel por 40 dias. Apesar do risco, Davi se ofereceu para lutar contra Golias e, mesmo sem a armadura que lhe foi oferecida, conseguiu derrotá-lo com uma pedra e uma funda. Após essa vitória, não é possível precisar exatamente a cronologia dos eventos que se seguiram, mas sabemos que Davi foi recomendado como músico para aliviar a melancolia de Saul e se revezava entre suas tarefas como pastor e suas atividades na corte. No entanto, o texto não entra em detalhes sobre suas atuações na corte de Saul nesse período. Além de tocar músicas para o rei Saul, ele também virou o cara responsável por levar a armadura dele.
Mas aí rolou aquela parada épica quando Davi enfrentou e venceu o gigante Golias, e aí todo mundo começou a olhar para ele com outros olhos. Foi depois desse feito que a amizade entre Davi e Jonatas começou a brotar. Essa amizade foi tão forte que virou exemplo de companheirismo, lealdade e sinceridade na Bíblia. E olha que eles passaram por várias provações juntos, mas continuaram unidos. Inclusive, depois da morte do filho de Saul, Davi ainda cumpriu uma promessa e garantiu a herança da família para um aleijado chamado Mefibosete. Nessa época, o rei Saul estava com uma inveja ardente de Davi, que se tornou o favorito do povo, com músicas sendo compostas em sua homenagem, superando até mesmo as músicas em honra ao próprio rei. 1 Samuel 18, versículo 5. Saul não conseguia suportar essa situação e chegou a tentar prejudicar e matar Davi em diversas ocasiões, tanto diretamente como indiretamente. 1 Samuel capítulo 18, versículo 11, capítulo 19, versículo 10. Ele sabia que a popularidade de Davi ameaçava seriamente a continuidade de sua família no trono, então decidiu persegui-lo implacavelmente. Apesar de tudo isso, a amizade entre Davi e o príncipe Jonatas era uma luz brilhante naquela escuridão. Jonatas reconheceu que Davi estava destinado a ser rei de Israel, 1 Samuel capítulo 23 do versículo 16 ao 18, e tentou convencer seu pai a acabar com a perseguição, mas sem sucesso. Eventualmente, Davi teve que fugir para salvar sua vida, tornando essa amizade ainda mais notável. Quando Saul começou a perseguir Davi, este fugiu para Ramá em busca de refúgio ao lado do profeta Samuel. Mesmo com o rei em sua cola, Davi não foi capturado. 1 Samuel capítulo 19, do versículo 18 ao 24. Depois de Ramá, Davi seguiu para o santuário em Nob, onde obteve alimento e armas para seguir até Gate, uma cidade filisteia. Foi lá que Davi aprimorou suas habilidades como guerreiro, recebendo treinamento que o transformou em um grande líder militar. Davi também começou a reunir um grupo de soldados bastante improvável. Eram homens que ninguém daria nada por eles, endividados, maltrapilhos e descontentes. Muitos nem mesmo eram israelitas. Durante esse período, Davi foi ganhando a confiança dos clãs de Judá que estavam insatisfeitos com o reinado de Saul. Mas mesmo assim, enquanto o rei Saul ainda estava vivo, Davi não tentou nada contra sua vida. Davi entendia que não se deve tocar no ungido do Senhor, uma frase bastante conhecida que muitos interpretam de maneira equivocada. A ascensão de Davi como rei de Israel. Ele começou sua jornada como rei da tribo de Judá em Hebrom, onde fez importantes alianças e conquistou as principais lideranças de Israel. Ele permaneceu em Hebrom por 7 anos e meio antes de se tornar rei das 12 tribos de Israel após a morte de Esbozete, filho de Saul. Davi se tornou o primeiro a governar Israel como um império unificado e transferiu sua capital para Jerusalém, onde ele estabeleceu sua dinastia. Mesmo com a divisão que ocorreu após a morte de seu filho Salomão, a dinastia da casa de Davi durou aproximadamente 425 anos. A história de Davi como rei é um dos principais eventos da história de Israel e é lembrada até os dias de hoje como um período de grande importância na cultura e na religião judaicas. O rei Davi conquistou Jerusalém e construiu seu palácio no Monte Sião. Ele também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém e estabeleceu um poderoso exército profissional, que conquistou vitórias lendárias contra várias nações. Suas ações trouxeram prosperidade ao povo de Israel. Davi teve muitas esposas e concubinas, com as quais teve vários filhos, incluindo Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar. Embora seu reinado tenha sido próspero e exemplar, sua vida familiar foi cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. Davi desejava construir um templo ao Senhor, mas essa tarefa foi deixada para seu filho, Salomão. A dinastia da casa de Davi durou cerca de 425 anos. O rei Davi, apesar de ter tido um reinado próspero e exemplar, também teve problemas em sua vida familiar. Um exemplo disso foram os episódios envolvendo Absalão, que matou Amon por ter violentado Tamar, sua irmã.
Depois, Absalão foi morto por Joabe, sobrinho do rei Davi, por traição. Embora Davi tenha unido as 12 tribos de Israel, não conseguiu unir seus próprios filhos. Durante o período de grande prosperidade do reino de Israel, Davi experimentou seu tombo mais amargo. Ele conspirou com Betseba, esposa de Urias, e acabou conspirando para a morte do marido dela. Davi foi duramente repreendido pelo profeta Natã, que o expôs pelo seu pecado. Davi se arrependeu profundamente e Deus o perdoou, mas não deixou de castigá-lo por seu pecado. 2 Samuel 12. O rei Davi construiu seu palácio em Jerusalém, após conquistar a região dos Jebuseus, e centralizou a adoração a Deus na capital do império, colocando a Arca da Aliança lá. Ele estabeleceu um poderoso exército profissional e conquistou vitórias lendárias contra muitos povos, além de edificar estradas e fortalecer rotas comerciais. O rei Davi estava longe de ser um homem perfeito, porém ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos. Mas, principalmente, Davi era sensível à voz de Deus. O rei Davi é um dos personagens mais importantes da história bíblica. Ele é lembrado como um líder corajoso e valente que uniu as tribos de Israel e construiu um grande império. Além disso, ele é considerado o maior rei de Israel e um importante precursor da vinda de Jesus Cristo. Davi é lembrado não apenas por suas conquistas militares e políticas, mas também por sua contribuição para a adoração musical de Israel. Ele é conhecido como um habilidoso compositor e inventor de instrumentos musicais, além de ter escrito a maioria dos salmos que aparecem na Bíblia. Embora Davi tenha cometido erros e pecados durante sua vida, ele é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Ele se arrependeu de seus erros e pecados, e Deus o perdoou e o usou para realizar grandes coisas. O legado de Davi é visto em toda a Bíblia, desde sua genealogia até as palavras de Jesus Cristo. Ele é lembrado como um homem de fé e coragem que confiou em Deus em todas as situações. Sua vida é um exemplo para todos nós, mostrando que mesmo quando caímos, podemos nos levantar novamente e seguir em frente com a ajuda de Deus. Se você gostou da história de Davi, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e deixar o seu comentário, pois ele é muito valioso para nós. Agora eu te convido a conhecer a história de Enoque. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa intrigante história bíblica. Clique no vídeo aqui na tela final, que eu estou te esperando lá, para lhe contar em detalhes esse grande relato bíblico. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.